vai aparecer a minha fisionomia e tem a palavra ao lado, vermelhinha, escreve-se. Você toca naquela palavra, mais em cima vai aparecer três tipos de sininho. E você toca em algum daqueles sinos. Se você tocar naquela palavra todos, você vai ter a oportunidade de assistir todos os meus vídeos. Personalizado, dia. N histórias. Eu já falei do norte, do sul, do leste ao oeste, do centro-oeste. Já falei do sol, da lua, já falei do ar. Já falei de tudo que nos protege, de tudo que Deus nos deu. As coisas, as bênçãos maravilhosas. Como é bom poder dizer para você, eu amo você. Sabe por quê? Porque nós somos assim, ó, juntinho, unhas e dedos. Somos filhos e filhas do mesmo Deus, do nosso Pai que está nos céus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Pai, nosso irmão, nosso amigão, ó, de 0 a 100, ele é 100.1. Não tem melhor. Deus sobre todas as coisas. Primeiramente, ponha na sua mente Deus. Segundo, família. Terceiro, Brasil. Quarto, trabalho. Quinto, perseverança. Obediente a tudo que na terra existe. Todos os ensinamentos de Deus, nós temos que tentar seguir. Porque é impossível você seguir. Mas tente. Pelo menos um você vai conseguir. Faça o que eu estou pedindo. Você será vitorioso. Vamos começar nosso vídeo? Esse é um papo intermédio. Tá bom? Há poucos dias atrás, eu tive a oportunidade de conhecer dois rapazes lutador pela vida, a sobrevivência. Todos nós sabemos que estamos passando por grande dificuldade. A doença, a falta de meios alimentícios, a cadeia alimentícia está ficando escassa, a falta de, muitas das vezes, nós não temos determinação, não temos coragem, mas tudo isso é por causa dessa doença. Essa doença está nos devorando, mas é um ensinamento que Deus está nos dando. Vamos ser mais obedientes. Vamos cumprir com nossos deveres e obrigações. Nesses dois rapazes, eu percebi a determinação que eles encontraram para se sobreviver. Um vendendo espigas de milhos assada, uma delícia, ótimo. O outro vendendo sacolas de morango, lindas frutas, está na época, docinha, joia, ó, um brinco. O que vende morango vende a bandeja a R$4, dependendo do horário, pode até estar mais em conta. O da espiga de milho assada, vendendo a R$3, espiga de milho grande, muito limpa, muito organizado, e dependendo do horário, você vai encontrar ela até mais em conta. Enquanto lá eu estive conversando com eles, eles não paravam. O do morango estava sentado, de repente levantava, de repente sentava para descansar. Lógico, as pernas, porque dói. O do milho rapidinho saía para tomar um cafezinho, rapidinho voltava, rapidinho chegava alguém comprando.
e assim por diante. Nós vivemos no mundo que se nós não tiver cuidado, ele vai nos desvastar. Mas se você for perseverante, você terá uma determinação muito bem posicionada sobre a sua vida, sobre a sua determinação. Eu tenho aqui nas minhas mãos o meu celular. Há de vocês verem que tem uma página em brancos, com uns quadradozinhos. Este aparelho é que eu consigo me localizar com todos os meus seguidores. Converso com muita gente. E aqui eu encontrei, neste aplicativo, que ele fala um pouco da nossa geração. O que Deus quis e o que Ele quer com cada um de nós aqui na Terra. Eu escolhi 2 capítulos. Um no livro de Moisés, capítulo 8. E o outro no livro de Abraão, capítulo 1. Vocês tenham paciência. Assista esse vídeo até o final e tire as suas considerações. E depois eu falarei uma palavra lá no final que é muito importante para o nosso bem, ok? Vou procurar aqui agora, é rapidinho, porque é online e já está na ponta da agulha. É Moisés, capítulo 8, começa do versículo, o versículo 1. É um áudio, um narrador excelente, maravilha, voz excelente. Vamos lá? Enoque. E aconteceu que Noé clamou aos filhos dos homens para que se arrependessem, mas eles não deram ouvidos às suas palavras. E também, depois de ouvi-lo, chegaram diante dele dizendo: Eis que somos os filhos de Deus. Não temos tomado para nós as filhas dos homens? Não estamos comendo e bebendo e casando-nos e dando em casamento? E nossas mulheres nos dão filhos, e os mesmos são homens poderosos, semelhantes aos homens da antiguidade, homens de grande renome, e não deram ouvidos às palavras de Noé. E Deus viu que a iniquidade dos homens se tornara grande na terra, e que todos os homens se ensoberbeciam na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo apenas maus continuamente. E aconteceu que Noé continuou sua pregação ao povo, dizendo: Escutai e dai ouvidos a minhas palavras. Acreditai e arrependei-vos de vossos pecados, e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como nossos pais. E recebereis o Espírito Santo, a fim de que todas as coisas se manifestem a vós. E se não o fizerdes, as enchentes vos sobrevirão, não obstante, eles não deram ouvidos. E Noé sentiu pesar e doeu-lhe o coração, por ter o Senhor formado o homem na terra, e isso lhe afligiu o coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem como os animais e as coisas que rastejam e as aves do ar. Pois Noé sentiu pesar por eu tê-los criado e tê-los feito, e invocou-me porque tentaram tirar-lhe a vida. E assim Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. E ele andava com Deus, bem como seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne corrompera seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: Chegou para mim o fim de toda a carne, pois a terra está cheia de violência, e eis que farei desaparecer toda a carne da terra. Livro de Abraão, traduzido do papiro por Joseph Smith. Tradução de alguns registros antigos das catacumbas do Egito que chegaram a nossas mãos. Os escritos de Abraão, enquanto se encontrava no Egito, chamados Livro de Abraão, escritos do próprio punho em papiro. História da Igreja, volume 2,
páginas 235 a 236 e 348 a 351. Capítulo 1. Abraão busca as bênçãos da ordem patriarcal. Ele é perseguido por falsos sacerdotes na Caldeia. Jeová salva-o. Examinadas as origens e o governo do Egito. Na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar outro lugar para morar. E achando que havia maior felicidade, paz e descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais e o direito ao qual eu deveria ser ordenado para ministrá-las, tendo eu mesmo sido seguidor da retidão, desejando também ser possuidor de grande conhecimento e ser maior seguidor da retidão, e possuir maior conhecimento, e ser pai de muitas nações, um príncipe da paz, e desejando receber instruções e guardar os mandamentos de Deus, tornei-me um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote, portando o direito que pertencia aos pais. Foi-me conferido pelos pais, veio dos pais desde o princípio do tempo, sim, desde o princípio, ou seja, antes da fundação da terra até o presente, sim, o direito do primogênito, ou seja, do primeiro homem que é Adão, ou seja, o primeiro pai, e por meio dos pais até mim. Busquei minha designação ao sacerdócio, de acordo com a designação de Deus aos pais, concernente à descendência. Meus pais, tendo se afastado de sua retidão e dos santos mandamentos que o Senhor seu Deus lhes dera, voltando-se para a adoração dos deuses dos pagãos, recusaram-se totalmente a dar ouvidos à minha voz, pois seu coração estava determinado a fazer o mal e estava completamente voltado para o Deus de Euquena, e o Deus de Libna, e o Deus de Mamacra, e o Deus de Corás, e o Deus do Faraó, rei do Egito. Portanto, voltaram o coração para o sacrifício dos pagãos, oferecendo seus filhos a esses ídolos mudos, e não deram ouvidos à minha voz, mas tentaram tirar minha vida pela mão do sacerdote de Elquena. O sacerdote de Elquena era também o sacerdote do Faraó. Ora, naquele tempo era costume o sacerdote do Faraó, rei do Egito, oferecer sobre o altar que fora construído na terra da Caldeia para ofertas a esses deuses estranhos, homens, mulheres e crianças. E aconteceu que o sacerdote fez uma oferta ao Deus do Faraó e também ao Deus de Sagreel, sim, segundo o costume dos egípcios. Ora, o Deus de Sagreel era o sol. Até mesmo uma criança o sacerdote do Faraó ofereceu, como oferta de gratidão, sobre o altar que se achava junto à colina chamada Colina de Potifar, à cabeceira da planície de Olizém. Ora, esse sacerdote oferecera sobre esse altar 3 virgens de uma só vez, as quais eram filhas de Onita, um descendente real direto dos lombos de Cão. Essas virgens foram oferecidas em sacrifício por causa de sua virtude. Recusaram-se a curvar-se para adorar deuses de madeira ou de pedra. Foram, portanto, mortas sobre esse altar, segundo o costume dos egípcios. E aconteceu que os sacerdotes usaram de violência contra mim a fim de matar-me também, como fizeram com aquelas virgens sobre esse altar. E para que tenhais conhecimento desse altar, indicar-vos-ei a representação que se encontra no início deste registro. Ele era feito na forma de uma cama, como as que se usavam entre os caldeus, e ficava na frente dos deuses de Elquena, Libna, Mamacra, Corás, e também um deus parecido com o do Faraó, rei do Egito. Para que tenhais uma compreensão desses deuses, apresentei-vos a imagem deles nas figuras que se encontram no início, tipo esse de figuras chamado pelos caldeus de Raleenos, que significa hieróglifos. E quando levantavam as mãos sobre mim a fim de sacrificar-me e tirar-me a vida, eis que elevei minha voz ao Senhor meu Deus. E o Senhor escutou e ouviu e encheu-me com a visão do Todo-Poderoso. E o anjo de sua presença pôs-se a meu lado e imediatamente soltou minhas ligaduras. E sua voz disse-me: Abraão, Abraão, eis que meu nome é Jeová, e te ouvi e desci para livrar-te e para levar-te da casa de teu pai e de toda a tua parentela para uma terra estranha que não conheces. E isso porque desviaram de mim o coração, a fim de adorarem o Deus de Elquena, e o Deus de Libna, e o Deus de Mamacra, e o Deus de Corás, e o Deus do Faraó, rei do Egito. Portanto desci para visitá-los e para destruir aquele que levantou a mão contra ti, Abraão meu filho, para tirar-te a vida. Eis que te conduzirei pela minha mão,
e levar-te-ei para pôr sobre ti o meu nome, sim, o sacerdócio de teu pai, e meu poder estará sobre ti. Como foi com Noé, assim será contigo. Mas mediante teu ministério, meu nome será conhecido na terra para sempre, pois eu sou teu Deus. Eis que a colina de Potifar ficava na terra de Ur da Caldeia. E o Senhor quebrou o altar de Elquena e dos deuses da terra, e destruiu-os totalmente e feriu o sacerdote, de modo que ele morreu. E houve grande lamentação na Caldeia e também na corte do faraó. E faraó significa rei por sangue real. Ora, esse rei do Egito descendia dos lombos de Cão, e por nascimento era participante do sangue dos cananeus. Dessa descendência nasceram todos os egípcios, e assim se conservou o sangue dos cananeus na terra. A terra do Egito sendo, primeiramente descoberta por uma mulher, que era filha de Cão e filha de Egitos, que em caldeu significa Egito, e quer dizer aquilo que é proibido. Quando essa mulher descobriu a terra estava debaixo da água. Posteriormente estabeleceu seus filhos nela, e assim nasceu de Cão a raça que conservou a maldição naquela região. Ora, o primeiro governo do Egito foi estabelecido pelo faraó, filho mais velho de Egitos, filha de Cão, e foi à semelhança do governo de Cão, que era patriarcal. O faraó, sendo um homem justo, estabeleceu seu reino e julgou seu povo sábia e justamente todos os seus dias, procurando sinceramente imitar a ordem estabelecida pelos pais nas primeiras gerações. Nos dias do primeiro reinado patriarcal, sim, no reinado de Adão e também de Noé, seu pai, que o abençoou com as bênçãos da terra e com as bênçãos da sabedoria, mas amaldiçoou-o com respeito ao sacerdócio. Sendo o faraó dessa linhagem pela qual ele não tinha direito ao sacerdócio, embora os faraós o reivindicassem por sua descendência de Noé através de Cão, assim meu pai foi desviado pela idolatria deles. Mas tentarei, daqui em diante, delinear a cronologia, partindo de mim e remontando ao princípio da criação, pois os registros chegaram a minhas mãos e conservo-os até hoje. Ora, após o sacerdote de Elquena ser ferido e morrer, cumpriram-se as coisas que me foram ditas com respeito à terra da Caldeia, que haveria fome na terra. Consequentemente, houve fome por toda a terra da Caldeia, e meu pai foi dolorosamente atormentado por causa da fome, e arrependeu-se do mal que determinara contra mim de tirar minha vida. Mas os registros dos pais, sim dos patriarcas, a respeito do direito ao sacerdócio, o Senhor meu Deus preservou em minhas próprias mãos. Portanto, o conhecimento do princípio da criação, e também dos planetas e das estrelas, como fora dado a conhecer aos patriarcas, conservei até hoje. E procurarei escrever algumas dessas coisas neste registro, para benefício de minha posteridade que virá após mim. Bem, meus amigos, como prometido, bem antes de vocês ouvirem essas duas escrituras, eu falei que iria dizer algumas palavras-chave. Vocês ouviram aí 2 capítulos, um de Moisés e um de Abraão. 2 relatos. Em ambas as partes, cada um sentiu-se tristeza e sentiu-se feliz, entre aspas, porque eles eram seguidores de Cristo e ele tinha certeza que Deus existe, que eles eram filho legítimo de Cristo, que no mundo espiritual, lá eles dois estiveram. Quando Deus pediu apoio a seu filho para vir para a terra, nós levantamos o braço direito em sinal de reverência, em sinal de gratidão e de apoio. Porque Deus sabia da capacidade, da benevolência, da dignidade, palavra-chave, amor para com seus filhos. Jesus Cristo iria ter tudo isso. Teve, ainda hoje tem,
para todos sempre. Se sentiu tão constrangido, tão doente, não fisicamente, de espírito, em saber que aquela geração iria passar por todo aquele sofrimento. Porque tudo pode passar, menos a palavra de Deus. Deus iria cumprir tudo que ele falou. E cumpriu. Nós somos filhos literâneos de Noé. Por quê? Noé só tinha 3 filhos. 3 filhas. Ambos procriaram. E não tinha mais ninguém sobre a terra. Só água, céu e uma pomba, em sinal do Espírito Santo, que lá teve naquela barca. Certo? Abraão, como se lamentou, como ele foi feliz de saber que a quantidade de areia, a quantidade de grão, a quantidade de estrelas que Deus colocaria sobre a terra era tudo descendente de Abraão. Tudo. Nós somos filhos legítimos de Abraão. Olha, um homem que teve uma capacidade incrível, que até hoje não sei, ainda não ouvi, nem li algum relato de um homem que tivesse tanta determinação, tanto amor por Deus, como Abraão teve. Tudo ele fez, mas uma foi essencial, que lacrou: amor a Deus. Foi em dar seu filho a Deus. Deus o testou, mas Deus sabia que ele faria. Venceu. Seu filho não foi ceifado da vida. Deus o protegeu. Foi um grande homem, um grande e poderoso. E está aí a história, uma pequena parte do livro de Moisés e do livro de Abraão. Espero que você, que teve a paciência de até agora ter assistido esse vídeo, se gostou, vá no meu canal, faça seu comentário, pode fazer suas críticas, que dentro dela eu vou melhorar, tentar ser melhor. Melhor do que o próximo eu não sou. Tentarei agradar a você e a mim, porque mais um grão de areia. Porque eu sou filho de Deus. Eu amo meu Pai que está nos céus. Igual você. Eu sei que você ama. Hoje é domingo. São 9h47 da manhã. Né? Eu sou grato a Deus por ter tudo na minha vida. Até esse celular. Aqui eu tenho um aplicativo que chama Biblioteca Online. Eu tenho todos os livros de todas as igrejas. Da igreja na qual eu frequento, que eu sou membro, chama-se a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. O SUD. Você há de me perguntar por que SUD? 3 letras. S-U-D. Santos, somos nós. Como o Senhor falou aqui nesses versículos, nós temos uma capacidade até de chegar a 100 anos. Mas passa um pouquinho. Mas somos santos dos últimos dias. Nós não conseguiremos viver 200 anos. Então, por isso que tem a palavra SUD. É uma igreja muito boa. Histórias maravilhosas. Ensinamento perfeito. Moderno. Ensina o verdadeiro Evangelho de Cristo, como do começo e até o fim, como vai ser. Ela nos ensina, ela nos dá a oportunidade de fazer uma linhagem da nossa família, dos nossos ancestrais. Ela nos dá tudo o que você pensar. Tudo o que você pensar.
a igreja na qual eu frequento, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos Dias. Todas as outras igrejas trabalham correto. Basta você tocar no seu peito e decidir qual você deve seguir, qual o verdadeiro evangelho, qual que você adapta melhor. Ok? Sabe por quê? Deus é um só. Só que tem umas que ensina melhor. Você se sente bem, não é verdade? Beijo no coração, que Papai do Céu proteja vocês. Uma boa semana vindoura, de muita saúde, de muita paz. Fechando esse vídeo, quero pedir a vocês que não subestimem essa doença que aí está. Use máscara corretamente. Eu não estou usando agora porque eu estou dentro do meu carro, mas não deixo. Aqui tem uma. Aqui na minha pasta tenho várias. Ó. Tenho várias novas. Uma vez ou duas que já usei, mas são tudo nova. Umas 15 ou 20. Não deixo de usar. Não deixo de usar porque o próprio Deus me ensinou. Ser perseverante. Quem persevera, vence. Eu vou vencer. Você vai vencer. Daqui um ano, nós vamos estar aqui de novo, vou estar nessa mesma posição, gravando outro vídeo dizendo, e aí? Como é que vai a sua vida? Como é que está seu coração? Como é que está a sua família? Aí eu falo, glória a Deus, nós vencemos. Bom dia para todos e tchau, tchau.